Rolê aleatório do Enem. Será que nós vamos aí sobreviver ao caos? É. Todo ano é uma história nova, uma conversa nova, é um drama novo. E é o que está fazendo muitos aí, né? Colocarem, o Enem acabou, agora é só vestibular tradicional. É porque, é, enfim, o ministro acabou com o exame, o Enem é uma farsa, né? Então, tem muita coisa aí que tá rolando aí, muita crítica com relação ao Enem, né? Então, acho que é importante ter essa crítica, também porque o poder público ele precisa estar sendo vigiado, né? Ele precisa estar sendo constantemente vigiado para que ele não faça coisas que não deveria fazer. A grande questão é que a gente tem que amadurecer um pouco sobre o raciocínio em cima do Enem. Né? O Enem, né, ele é uma política pública, né, de ingresso na universidade. Ele vem, né, de uma ideia, né, de ser uma prova nacional, uma prova em que as pessoas, né, das mais diversas regiões tenham acesso, né, de uma maneira mais integrada, uma maneira mais democrática, né, usando as palavras aí que muita gente usa, ao ensino superior, né? Então, o modelo antigo era regional. Então, as pessoas tinham que se inscrever, né, na universidade que ela queria prestar, ir para o local de prova, muitas vezes viajar para o local de prova, então quem morava no interior tinha que viajar e fazer a prova, né? Então, eu vivi essa realidade. Então, ou seja, basicamente, se eu quisesse concorrer, né, a uma vaga, sei lá, Rio Grande do Norte, Pernambuco, eu teria que me inscrever nessas universidades e eu teria que pegar um ônibus, ir lá, fazer a prova, né, nesses locais, nesses estados, ver hospedagem, ter esse custo, né, fazer esse investimento para poder ter mais chances de ingressar na universidade. Então, quem acabava fazendo isso na época era o pessoal da medicina, o pessoal que já tinha uma condição classe média, média alta, né, classe média para cima, e que fazia esse investimento pesado, né? Então era muito comum o pessoal do Ceará sair tomando aí as vagas locais, né? Então o pessoal, sabe, Paraíba, né, de Pernambuco, Rio Grande do Norte tinha um rançozinho com o cearense porque não conseguiam aqui, mas acabavam entrando com mais facilidade fora do estado. Então, de alguma forma, isso facilitou. Então a pessoa não precisa mais estar se deslocando, pagando várias inscrições, pagando várias passagens, né, para poder ampliar suas chances de ingressar no ensino superior. A grande questão é que a gente tem que entender que o DNA do Enem é uma política de Estado. E a ingerência pública, política, ela é inevitável. Né? Então essa questão aí de usar a nota dos anos anteriores, né, pro SISU 2026, isso é uma questão política, né? Quem está com a caneta está decidindo que para ele, para a política dele, para os interesses, né, da máquina, né, aquilo é o melhor. E nem sempre o interesse político, né, ele se repercute, né, em mais isonomia necessariamente, ou em mais lisura, ou numa estrutura 100% transparente, né? Então a gente tem que entender que o Enem ele tem esse risco político, né, agravado, né? Então no caso do vestibular, a universidade ela é dona do seu processo, então ela chega lá, faz o processo dela, do jeito que ela quer, as pessoas fazem a prova, a comissão entrega o resultado, classificáveis, vão sendo chamados e morre a história, né? Mas o Enem ele tem algo maior, ele não é só isso, né? Ele não é só um meio de ingresso
né, para o ensino superior. E como ele é um plano nacional, um projeto nacional, e o Brasil é um país continental, a gente tem um grande transatlântico a ser conduzido, né? Então, como o Enem ele é um processo que passa por várias mãos ao mesmo tempo, o risco de fraude é grande, o risco de dar alguma besteira, um BO é muito grande, né? E ao longo dos anos, a gente vai sempre se deparando com algum escândalo ou outro. Então vamos lembrar que já houve vazamento de questões no pré-teste, isso dentro de uma escola particular de Fortaleza. O pré-teste ele era feito, se eu não me engano, para alunos do 9º ano. Enfim, então tinha um grupo selecionado ali e esses alunos iam fazer a prova. Fazer uma prova, né? Uma prova. Né? E dali as questões iriam ser tiradas, iam ser calibradas nesse pré-teste. Então houve um vazamento, né? Então o coordenador viu lá e nas vésperas ali distribuiu o material para os alunos. Foi um escândalo, né? Depois disso, pré-teste em escola, até onde eu sei, tinham morrido. E aí o pré-teste vai para aquela prova lá, né? Com os universitários. Outra coisa também que já aconteceu era a redação nota 1000 com erro grosseiro de ortografia, né? Grosseiro mesmo, tipo casa com Z, tá? Então a redação foi publicada, divulgada, não sei o que, as pessoas viram que, poxa, como é que uma pessoa que comete um erro grave desse tira nota máxima, né? Então hoje ninguém, né? Quem tira nota 1000 realmente não deve tem que ser uma redação, né, assim, impecável. Eu falo impecável exagerando, mas já vi redação nota 1000 que poderia, nas mãos de outras pessoas, não seria nota 1000. Mas isso aí também faz parte do processo. Já tivemos também redação com hino do Palmeiras, receita de miojo, né? Redação que, mesmo com essa brincadeira, né, teve ainda nota. Por quê? Por que isso aconteceu? Porque porque na época, qualquer redação, qualquer texto, trecho que fugisse ali da estrutura dissertativa argumentativa, que não tivesse conexão com a ideia principal, né, era ignorado. O avaliado ele era orientado a ignorar, né, ele dava nota normalmente, né? E por isso que isso aconteceu, porque a banca, não sei o que, não, eram os critérios, alguém achou que não precisava, que é preciso relevar, ou deixar, né, passar isso, né, mas foi publicado, esses textos virou, né, mais uma vez, né, foi colocado na mídia, foram feitas várias críticas e no ano seguinte acabou essa história. Então qualquer engraçadinho que fizesse qualquer tipo desse movimento visando denegrir a banca, era zero já de cara, tá? Então, o que a gente tem que já entender? Problema no Enem é o normal, é o previsto. É certo? Não, não é certo ter problema no Enem. Na verdade, o certo é ter uma prova, né, um exame 100% isonômico, lisura, tudo redondinho, bonitinho. Mas a gente está no Brasil, né? A prova é uma prova aplicada no país inteiro. O Brasil é grande, né? São milhões de estudantes fazendo essa prova. É uma prova que passa por diversas mãos e ainda tem o risco político envolvido nessa prova. Então, meu amigo, vai ter problema, né? E a gente não pode simplesmente se preparar para um concurso, né? Para uma prova, né? Achando que está tudo certo, não vai ter problema nenhum. O problema vai acontecer, tá? O que é o nosso papel? É se preparar bem, fazer um bom estudo, um bom cronograma e não ficar dependendo só, né, do Enem. É importante ter essa cabeça de, além do Enem, tem vestibulares regionais, tem FUVEST, tem
tem a prova da Unicamp, enfim, tem vários outros caminhos, né, a serem percorridos e serem trilhados, né? Então o aluno ele precisa ter essa cabeça mais ampla e mais aberta e não ficar só ali dependendo de uma prova, né, que é bastante complicada, bastante complexa, tem seus pontos positivos, né, ela é uma prova bem engenhosa, né, mas que como ela passa por diversas mãos, tem o poder, né, o risco político, ela é uma prova que, né, vez por outra, vai acontecer alguma coisa que vai dar problema, tá certo? Então fica o recado dado aí e ótimos estudos aí, até o próximo vídeo. Valeu!